Meus queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, tanto aqueles que estão conosco nessa noite, como também aqueles que estão nos acompanhando através da live da Igreja Batista. Queremos dizer que é uma alegria ter você conosco, ouvindo a palavra de Deus, cultuando ao nosso Senhor. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos convidados? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de 1 Reis. 1 Reis, no seu capítulo de número 19. É o texto que nós estaremos meditando nesta noite. 1 Reis, capítulo de número 19. Nós leremos esse texto que traz uma narrativa muito bonita, muito marcante. Você lê e deixa a sua Bíblia aberta, onde nós estaremos meditando. O texto está escrito da seguinte forma: 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 em diante. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e se chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O verso 5: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. E Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo se levantou, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo meu Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo
pôs à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo meu Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. O versículo 15. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também concevei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Meus irmãos, queremos intitular o sermão de hoje com um tema muito chamativo, um tema muito forte: a terapia divina nas cavernas da depressão. A terapia divina nas cavernas da depressão. Eu queria fazer aqui algumas considerações iniciais que eu julgo importante. Primeiro, eu quero dizer que a depressão ela é uma doença. Ela atinge todas as faixas etárias. Ela atinge todas as classes sociais, todos os segmentos religiosos. O preto, o branco, o rico, o pobre, o novo, o velho, o ateu, o religioso. Todos são acometidos, todas essas classes são acometidos de depressão. As pesquisas se proliferam pela internet, dizem que nós temos hoje aproximadamente 300 milhões de habitantes do nosso planeta que sofrem com depressão. No Brasil, alguém já disse que a depressão já consegue adoecer, já atingiu mais ou quase 6% da nossa população. A depressão, ela ainda é uma doença muito envolto. Nós encontramos como causas da depressão, nós encontramos causas espirituais, coisas relacionadas com pecados não confessados, ou então ataques satânicos. Nós temos também como causa da depressão circunstâncias estressantes, adversas, crises, tragédias na vida. Nós temos também doenças, né? Nós temos, de uma certa forma, até determinadas doenças que podem desencadear um processo depressivo, causas genéticas. Não é muito difícil você chegar para uma pessoa e ela dizer assim: não, eu sou depressivo, mas lá em casa papai é, mamãe é, o meu avô também é, eu tenho um tio que também sofre desse negócio, e outras causas físicas. Então, não existe uma causa única de uma depressão. Existem pessoas que sofrem de uma maneira crônica com depressão, e que essas pessoas elas vão ter de lidar com isso o resto da vida, a não ser que o próprio Deus ele execute o milagre, apesar que é necessário um acompanhamento. Quando se fala em depressão, nem sempre existe um casamento, um entendimento entre a psicologia e a religião. Muitas vezes existe um pouco de falta de entendimento em relação às duas áreas. Muitas vezes alguém mais afoito na fé diz que toda depressão é coisa do diabo, é porque a pessoa está em pecado. Tudo bem
que em algumas situações alguém pode viver um período depressivo por causa de uma situação espiritual ou por causa de uma interferência satânica, mas ao mesmo tempo existem outros fatores que desencadeiam uma depressão. Do lado da psicologia, não é todo o psicólogo que diz, mas alguns chegam a dizer que as causas da depressão não têm uma causa espiritual em si, mas que seriam apenas essas causas mais relacionadas ao biológico, aquelas causas mais relacionadas aos trancos da vida, aos abalos emocionais, aos abalos psicológicos em si, né? Na verdade, o que nós entendemos é que existem causas nas duas vertentes. Pois bem, em se tratando desse assunto, nós lemos nessa noite um texto que fala da história de um homem chamado Elias, o profeta Elias, um homem que viveu um período áureo, um grande profeta de Deus, que foi levantado por Deus num dos períodos mais críticos da nação de Israel. A nação de Israel, ela tinha como rei o perverso Acabe, um camarada extremamente ruim, um camarada extremamente carnal, pecador. Era casado com uma pagã, pior ainda, chamada Jezabel. Era uma mulher que, além de ser má, além de ser perversa, ela era uma idólatra. Ela promovia o culto a Baal. Na verdade, a própria nação de Israel tinha se desviado de Deus, e esta mulher, junto com esse rei, promoveram esse desvio de Israel. Uma coisa absurda que estava acontecendo, tanto moral como espiritual na nação de Israel. É nesse contexto que Deus vai levantar este homem. Esse homem se levanta como um porta-voz de Deus, um homem crente, um homem, digamos assim, santo, um homem piedoso, que Deus, através de Elias, realizou vários milagres, inclusive ressuscitando vidas. E num dado momento, nós temos um grande embate entre o próprio Elias, lá no famoso Monte Carmelo, aonde tem uma disputa entre Elias e os profetas de Baal. Ali acontece uma grande disputa, e Elias, ele é vencedor, o nosso Deus é adorado, ele é glorificado, e Elias consegue matar centenas de profetas falsos. Depois dessa vitória, depois dessa grande conquista, quando o Acabe chega em casa e conta para Jezabel: Jezabel, eu tenho uma notícia para contar para você, e não é das melhores notícias não. O tal do Elias, o profeta Elias, diz que é o profeta do Deus de Israel. Esse homem, ele arrebentou com nossos profetas. Esse homem humilhou nossos profetas. E lá diante daquela situação, ele não disse isso. Eu estou aqui parafraseando e deixando mais contextualizado. O próprio Acabe deveria ter dito assim: Jezabel, eu nunca tinha visto o poder de Deus sendo manifestado daquele jeito. O Deus de Israel, ele humilhou os seus profetas. E esse Elias, ele matou esses profetas tudinho. Eu sei que o Elias chegou em casa, contou a ela o que Elias tinha feito com os profetas, e aquela mulher ficou irada. Ela disse: eu quero que alguém vá dizer a Elias agora, por favor, você diga a Elias que os deuses me castiguem, se amanhã, por esse horário, não aconteça com ele o mesmo que ele fez com os meus profetas. Pois bem, quando essa notícia chegou aos ouvidos de Elias, disse que ele sentiu um profundo medo, e disse que ele correu para tentar salvar a sua vida. Então, é nesse contexto, depois de uma grande batalha, depois de uma grande conquista, que o profeta Elias, ele vai entrar num processo profundo de depressão. Eu digo profundo no sentido da intensidade, apesar de Deus ter restaurado a sua saúde. Pois bem, então quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos os sintomas da depressão de Elias.
E no mesmo texto nós encontramos o tratamento para a depressão de Elias. Então vamos começar. Os sintomas que o Elias ele apresentou, que mostrava que ele estava num processo depressivo. Só para tirar a sua dúvida, antes mesmo, pastor, a palavra depressão, como nós usamos hoje, ela se encontra na Bíblia? Não. Você vai encontrar em N textos, vários textos, os salmistas, os profetas, o próprio Moisés e tantos homens piedosos, homens de Deus, apresentando sinais, falando que estavam com a sua alma abatida, pessoas que desejaram a morte, como o próprio Elias, mostrando que estavam abalados profundamente a sua alma e a sua mente. Existem alguns livros, inclusive de um escritor muito famoso, chamado de John Piper, onde ele vai tratar sobre a depressão, falando que mesmo que homens de Deus, piedosos, homens crentes, zelosos, santos, como Elias, como Moisés e tantos outros, como até mesmo mais próximo dos nossos dias, como o John Bunyan, como o próprio Charles Spurgeon, William Cowper, foram pessoas que, por mais que fossem santos, homens de Deus, eles foram vítimas também da depressão. Então, nós não encontramos, digamos assim, o nome, mas nós encontramos as pessoas adoecidas desse mal tão terrível. Pois bem, então vamos ver aqui alguns sintomas que provam que o Elias ele estava vivendo esse período. Um homem cheio de fé, um homem com muitas experiências com Deus, mas viveu esse período de depressão. Primeiro sintoma, o isolamento. O versículo 3, quando o Elias recebe o bubu, recebe a ameaça vinda daquela mulher, um homem que tinha matado 450 pessoas, para punir, amando de Deus, agora estava com medo de uma mulher, apenas de uma mulher, não desmerecendo por ser uma questão de ser uma mulher. O verso 3 diz assim: Elias ficou com medo, se levantou para salvar sua vida e se foi e se chegou a Beceba, perto de, ou melhor, que pertence a Judá. Atenção, gente. E ali ele deixou o seu servo. Elias andava com uma espécie de ajudante, com uma espécie de auxiliar de profeta. Elias ele foge. Quando chega num determinado lugar, Elias ele dispensa aquela pessoa e vai sozinho. Qual é o primeiro sintoma que nós encontramos aqui que atesta que Elias estava passando por um esgotamento mental? O isolamento. O isolamento. Então, diante daquela situação todinha, o Elias, ele deveria estar perto de alguém, conversar com alguém, trocar ideias com alguém, pedir ajuda de alguém, se fortalecer e ter a companhia de alguém. Ele procura se isolar. Não é muito difícil a gente encontrar uma pessoa, muitas vezes, passando por uma depressão ou uma profunda ansiedade. A pessoa procura se isolar. A pessoa deixa de responder aos grupos, a pessoa deixa de responder mensagens, as pessoas deixam de se reunir, as pessoas deixam de formar um grupo, deixam de conversar. Rapaz, o fulano sumiu, né? Pois é, rapaz, está tão calado. Ele deixou de se reunir com a gente. Então, o isolamento, quando deveria ser o inverso. Outra coisa, outro sinal que nós encontramos é a solidão, que tem uma coisa a ver com a outra. O versículo 9, o Elias nessa jornada, fugindo, com medo de Jezabel, ele chega numa cidade, depois vai para uma cidade, e depois aquele homem ele vai entrar numa caverna, gente. Ele vai entrar numa caverna, no verso 9 diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias?
Sabe qual foi o mal? Um sintoma claríssimo. O Elias, além dele ter se isolado, agora ele estava vivendo em solidão, gente. Ele procurou, possivelmente, o fundo escuro, frio, de uma caverna. Um local sem luz, um local sem movimento, um local sem vida, um local sem contato, um local escuro, um local onde ele preferiu a solidão. Ele entrou numa caverna. Eu posso dizer que a caverna da solidão. Ele se isolou, ele se afastou das pessoas quando ele mais precisava. A depressão, ela gosta de pregar essa peça nas pessoas. Ela recusa, a pessoa recusa uma companhia, se tranca dentro de um quarto, dispensa uma companhia quando a pessoa mais está precisando. O Elias fez isso. O Elias agora fugindo daquela mulher, ele se isola, dispensa seu companheiro e vai para um local distante e entra numa caverna. Aonde não tem quem ajude. Aonde agora era ele e com os desequilíbrios dos pensamentos que não paravam de perturbar sua mente. Um outro sintoma, eu queria ver se a gente via tudo, um outro sintoma que apresenta que ele estava passando por esse surto, por esse momento de depressão, o Elias, ele tirou os olhos de Deus. É interessante que quando Elias, ele recebeu a notícia, a ameaça daquela mulher, o Elias poderia ter assim, sabe uma coisa? Ora mais, nesse instante aí eu venci, eu consegui derrotar um monte de gente. Ora mais, Deus tem feito coisas grandes através da minha vida. Assim como Deus já me usou para ressuscitar pessoas, para sustentar a minha vida, para sustentar a vida de outras pessoas, Deus tem estado comigo. E aí, eu acredito que Deus continuará comigo mesmo diante dessa ameaça, desse esgotamento físico e mental que eu estou passando. Era como se o Elias, ele tivesse esquecido de Deus. Era como se ele tivesse esquecido da providência, do poder, do cuidado, do cuidado de Deus, da proteção desse Deus. Algumas vezes parece que a gente esquece. Parece que quando a gente está abalado, parece que a gente se torna incrédulo. Era como se a gente desconfiasse do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Na palavra de Deus, em vários e vários textos, Deus sempre chegava para os seus servos e dizia assim: eu estou contigo, eu não vou lhe abandonar. Assim como eu fui com fulano, eu vou estar com você também. Eu nunca vou abandonar vocês. Eu sempre estarei presente. Nunca vocês passarão por algo que eu não esteja presente. Por mais que você passe por lutas, por mais que você sofra, por mais que você chore, por mais que você temporariamente venha passar por um profundo lamento, não esqueça que eu estarei contigo. Era como se o Elias esquecesse isso. Um outro sintoma da depressão de Elias, nós encontramos no verso 4, quando Deus fala com Elias, perguntando onde é que ele estava, porque algumas vezes Deus faz isso conosco, né? Algumas vezes a gente passa por alguma situação na vida e Deus pergunta para a gente: onde é que eu estou? Onde é que você está, rapaz? O que é que você está fazendo aqui? Eu espero que ninguém aqui presente tenha tido a ideia de ter ido ao terrível carnaval. Mas se foi, possivelmente, lá no meio daquele negócio, Deus tenha soprado assim no ouvido: o que é que você está fazendo aqui? Eu lembro do saudoso, do querido irmão Abraão, no seu tempo de juventude, ele contava essa história aqui na igreja, com muita propriedade, principalmente no meio da juventude. Ele, adolescente, e aí, por falta ainda daquela firmeza na fé, ele se organizou para ir um baile, para ir uma festa ali para o lado do apanha-peixe, moreno por acolá.
Quando ele entrou, chegou uma pessoa descrente e disse: o que é que você está fazendo aqui? Você não é crente? Ele disse que ouviu a voz de Deus através da boca daquele ímpio. Ele disse: eu vim, mas nunca mais eu venho. Ele disse: meu irmão, eu criei vergonha na cara, porque eu aprendi naquele momento que Deus perguntou onde era que eu estava. Pois bem, aqui nós encontramos um outro sintoma, o desespero de Elias. Quando Deus pergunta a ele: Elias, Neemias não, Elias, está onde? Aí no versículo 4, ele diz: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, e por fim, assentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, gente, e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aqui nós temos o desespero de Elias, um homem santo, um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor, no momento de dificuldade, no momento de um abalo mental, no momento de uma dificuldade gigante na sua mente, aquele homem ele se desespera e pede a sua morte. Diz que ele sentiu vontade de morrer. Elias, apesar do seu sucesso, estava desesperado, lhe faltava perspectiva para o futuro, para viver, ele desejava a morte. A depressão muitas vezes nos faz sentir que não vale a pena viver, ou que então não temos saída e que não adianta mais seguir em frente. A depressão, ela começa a trabalhar na nossa mente e a gente começa a pensar de maneira distorcida, de maneira negativa. A gente acaba perdendo o real sentido da vida. Era como se nós só enxergássemos o lado negativo. Era como se a vida começasse a ficar cinzenta. Ela perdesse o seu brilho, ela perdesse o seu encanto, ela perdesse o seu colorido. Era como se a gente perdesse o que a vida tem para a gente aproveitar. As pessoas depressivas não conseguem projetar, imaginar uma vida futura. Ela pensa em desistir, literalmente, a falta, e daí a pouco vem aqueles pensamentos, até suicidas, de fazer o que não deve, achar que a sua vida lhe pertence, ou então achar que a sua vida ela é tão inútil, que nem mesmo Deus se importa com ela. E é interessante que sempre quando nós olhamos para a Bíblia, nós sempre encontramos Deus valorizando a vida do homem. A vida do homem é importante, independente do anel que ele tem no dedo, da idade que tem, da posição social, da vida que leva, da situação que está vivendo. Sim, Deus ele tem um apreço, um amor profundo pela nossa vida. E não é justamente diante da depressão que esse amor de Deus por nós ele vai acabar. É justamente o contrário. Já disse alguém que, e a Bíblia ela é cheia de exemplo disso, é nos momentos de maiores agonia, é nos momentos de mais adversidades, é que Deus mais se aproxima do homem. Leia, depois você lê o Velho Testamento, o local que você vai observar mais milagre de Deus em toda a Bíblia, foi naquele período que o povo de Israel, ele passa 40 anos no deserto. Era o povo passando por duras provações. E chovia milagre de Deus na vida deles. E a gente deve acreditar também, que mesmo diante da luta, da peleja, até muitas vezes diante da praga, da depressão, a gente nunca deve esquecer que Deus ele tem sustentado, Deus ele tem trabalhado. Por mais que a gente não entenda, Deus ele tem conduzido a nossa vida em triunfo. Uma outra característica ou sintomas da depressão do Elias, nós vamos encontrar também no versículo 5. O texto ele vai dizer, no versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e ele lhe disse, levanta-te e coma.
Aqui é interessante que nós apresentamos aqui dois fatores que talvez para alguém diga assim, isso aqui é consequência da depressão. E alguém possa dizer que é causadores da depressão, que é o cansaço físico e mental. É muito bem verdade que tem muitas pessoas, e a maior parte delas, então, por estar depressivos, por estar com a sua alma adoecida, a gente acaba ficando com fastio. Quem já teve cirandando aí, né, pelas depressões, eu não sei se eu já tive, ou pelo menos já tive assim, beirando, tirando o fino, ou quem sabe, ficando com algumas cicatrizes assim, de raspão. E quando a gente se encontra num cansaço mental, um cansaço físico tão grande, a gente logo parece que a gente não quer comer, logo vem o fastio. A nossa mente, ela fica tão agitada, ela fica tão esgotada, tão desequilibrada, tão fragilizada, que a gente percebe logo que a gente não está bem. E aqui nós encontramos um homem esgotado. Um homem que passou várias horas caminhando, com fome, talvez já sem vontade de comer, com a sua mente perturbada, com a sua mente doente. A depressão pode nos deixar exaustos em todos os níveis. Aqui nós encontramos alguns fatores, ou melhor, alguns sintomas, de que aquele homem não estava muito bem. Agora, nós vamos explicar para os queridos o tratamento da depressão, que é a parte boa da história. Como foi que Deus usou? Como foi que Deus tratou com a depressão de Elias? Eu confesso aos irmãos que quando eu estudei esse texto, eu consegui observar que grande parte do tratamento, da terapia que Deus usou para recuperar o Elias, é a mesma terapia, ou é parte da terapia que a psicologia também ela usa. Pastor, alguns princípios, alguns métodos que a psicologia natural, não sei se eu posso usar essa expressão natural, que a psicologia como ciência, também não sei nem se é ciência, mas até hoje se tem essa dúvida se de fato a psicologia é ciência, apesar de ser muito importante. Pois bem, nós vamos observar aqui como Deus tratou, qual foi o tratamento divino, a terapia divina que Deus usou para restaurar a saúde do Elias, que acredito que deve ser a mesma coisa que cada um de nós, caso precisa adotar. Primeiro, Deus ele cuida biologicamente da depressão de Elias. Interessante isso. Nós vamos ler deixa eu pegar aqui para os irmãos. Isso. O verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. E eis que um anjo, atenção, gente, começa aqui o tratamento divino. E eis que um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Olha aí, gente. Coma. Depois, Elias, ele levantou-se. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e brasa e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Dois princípios eu posso usar aqui de uma maneira biológica que Deus usou. Deus usou aqui a sonoterapia, o sono. Você vai para um psicólogo, ele fica, é uma das primeiras perguntas. E você está dormindo direito? Eu não estou dormindo nada. E ele vai encontrar alguma maneira de você recuperar o seu sono. O sono, gente, ele é terapêutico. Na verdade, se a gente não tiver com doença nenhuma, quando a gente não dorme bem, a gente acaba adoecendo.
algumas vezes, nesse corre-corre que nós temos hoje, a gente nem avalia a qualidade de vida de quem dorme 8 horas por dia. De quem dorme à noite 8 horas. Pois bem, aqui a depressão, do modo geral, ela deixa a mente agitada. Uma pessoa depressiva, deprimida, ela fica com o corpo cansado. A sua mente não desliga. A sua mente, ela não descansa. E aqui Deus, ele colocou o Elias para dormir, descansar, para sair do buraco da depressão. A sonoterapia. E outra, alimentação. Comeu um pão assado e bebeu água. Tratou por meio de uma alimentação adequada. Deus preparou uma refeição para Elias no deserto. Deu-lhe pão e água. E ele lhe recobrou as forças. Uma pessoa deprimida, muitas vezes, sente náusea do alimento. É preciso fortalecer o corpo no tratamento dessa doença. Deus, ele cuida de Elias, providenciando comida e descanso, gente. É por isso que entra na cura, no tratamento natural, biológico da depressão. É tanto que a psicologia, ela trabalha em parceria com a psiquiatria. O psicólogo não passa remédio, ou a grande parte dele não passa. Mas vai para um psiquiatra que conversa e passa um medicamento. Outra questão, outra maneira que Deus usou, que faz parte da terapia para cuidar da depressão de Elias, a fala. A fala. O verso 12. Depois do terremoto, Deus disse: Elias, sai da caverna. Sai da caverna que eu quero falar com você. Eu tenho algo para lhe dizer. Aqui nós temos a fala, a voz suave de Deus. O versículo 12. Deus manda ele sair. Veio um terremoto, né? Veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um som, atenção, um som suave, de um sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-lhe à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui começa o ponto mais alto no tratamento de Elias. A fala. Você que já fez terapia, ou que faz terapia, você sabe que quando você conversa com um psicólogo, você mais conversa do que ele. É interessante que o próximo ponto aqui vai ser sobre isso. Essa junção do desabafo, da escuta e da fala, ela tem um poder curativo. Aqui, o Elias, ele não estava diante de um simples homem que chegou para ele trazendo um conselho, trazendo uma palavra boa, trazendo uma palavra de esperança. Mas aqui o próprio Deus, é Ele quem chega e diz: Elias, deixa eu cuidar de você. A minha fala, Elias, o meu poder, a minha palavra, ela tem poder de cura na sua vida. Aqui começa o ponto alto da cura de Elias, a intervenção do maior terapeuta do mundo, Deus. E é interessante que Deus falou de maneira suave, não falou no estrondo, não falou no barulho, mas falou de maneira calma, no sussurro, pacientemente. Aqui o nosso Deus, ele chega e fala. Quantas vezes, meus queridos, Deus, ele através da fala, da sua palavra, Deus, ele nos já transformou vidas, curou vidas, salvou vidas, decretou milagres, executou milagres, ressuscitou vidas pelo poder da sua palavra. Aqui, quando Deus fala. E é interessante que
me chamou aqui a atenção uma coisa, que o Elias ficou na porta da caverna, e passou um fogo, um terremoto, um vento forte. E Elias pensava que era Deus que ia falar com ele, e disse que Deus não estava ali. Aí de repente, só um sussurro. Aí era ele. O que é que eu aprendo? Algumas vezes, meus irmãos, Deus ele fala quando e como a gente nem espera. Sabe como é, gente? Eu sei que, por regra, Deus ele fala através desse livro maravilhoso. Que isso aqui é o maior tratamento que você pode ter quando você estiver passando pelas suas crises. É a leitura da palavra. Eu vi a palavra. Eu vi o que Deus já fez no passado. E Deus, ele não é um Deus que ficou no passado, mas ele é um Deus de ontem, de hoje e de sempre. É nesta palavra. Mas Deus, algumas vezes, ele fala através de outras coisas. Deus muitas vezes levanta alguém. Deus muitas vezes levanta um pastor. Deus muitas vezes levanta um amigo. Deus muitas vezes levanta um próprio psicólogo, cheio de empatia, cheio de vontade de ajudar. Então, muitas vezes é Deus falando através de alguém. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui pregar, eu já contei isso aqui para os irmãos mais de uma vez. Eu fui pregar em Mossoró, na 4ª Igreja Batista, salvo engano. Eu saí daqui, sabe aqueles dias que você não tem tempo de fazer muita coisa? Você vai para um canto, vai para outro e precisa pregar em uma cidade distante, ou pelo menos em Mossoró, e saí daqui já atrasado, e era aniversário de uma igreja. Aí cheguei lá, praticamente o culto já ia começar, a igreja lotada, eu já entrei, já me sentei, com pouco tempo me chamaram para frente, e ali eu preguei aquela palavra, eu falei do amor de Deus. Quando eu ia saindo, o pessoal foi sair, o pastor tem o costume de levar o pregador até a porta da igreja para trazer um aperto de mão às pessoas que estavam presentes. E muita gente saindo, pastor, muito obrigado por ter vindo, o senhor é de aplaudir, né? Que boa, pastor, a palavra foi boa. Aí passou uma senhora já, talvez mais de 50 anos, mas quase uma sessentona. Ela chegou e disse, eu queria falar com o senhor. E ela me puxou assim de lado, o pastor ficou meio distante. Ela disse, olha, o senhor não sabe quem sou eu. O senhor não sabe o seu nome. E eu também não lhe conhecia. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu passei hoje o dia todo na minha casa, preparando o meu suicídio. Eu passei o dia todinho na minha casa, preparando o meu último dia de vida. Estava tudo preparado. Quando eu chegar na minha casa, está tudo preparado para mim tirar a minha vida. Hoje de tarde eu disse, eu vou tirar a minha vida, mas sei lá, eu queria ir bem numa igreja antes de partir desse mundo velho. Eu cheguei aqui, e o Senhor e Deus lhe usou numa palavra, que eu não vou nem dizer ao Senhor qual é, mas Deus falou através da sua boca nessa noite. E eu quero dizer que eu estou voltando para a minha casa cheia de esperança para viver para a glória do Senhor. Deus, Ele usa. Outra coisa que Deus fez aqui foi deixar que o Elias desabafasse. A escuta. Você vai para um psicólogo e diz, eu não gostei muito não, porque eu fui para uma sessão, eu fui para uma terapia, eu conversei quase 1 hora. Pois é. Talvez você não tenha falado, talvez seja por causa que você se calou, que você adoeceu. Talvez foi através do momento que você abriu o seu coração, que você falou, que você disse aonde dói, que você contou seus traumas, suas frustrações, seus medos, suas psicoses, suas neuroses. Foi a partir daquele momento, parece que o seu coração ficou mais aliviado. Rapaz, eu voltei tão melhor, rapaz. O psicólogo não disse nem muita coisa não, mas só porque alguém me escutou. E aqui Deus escutou. Ele respondeu. O Elias, né? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles querem tirar a minha vida. Aqui, gente,
Deus ele tratou com Elias, dando a ele a oportunidade do desabafo. Elias estava dentro de uma caverna, e Deus perguntou: o que é que está fazendo aqui, Elias? Fale, o que está acontecendo, desembuche, bota para fora, converse, abra seu coração. Foi isso que Deus permitiu. Deus permitiu, e o Hernando ele chega a dizer, comentando esse texto, que Deus permitiu que o desabafo de Elias, ele vomitasse os horrores que estavam dentro da sua mente. Ele chega até a dizer que o desabafo, ele é vital para a faxina da nossa alma. E aí vem um desafio, uma pergunta: será que você tem escutado uma pessoa depressiva? Será que você tem tido paciência de escutar uma pessoa depressiva? Ou será, eu espero que eu não esteja se deu, ou eu vou ter de dizer que é uma expressão, apesar que vai beirar uma pornografia, mas eu não quero que você entenda como uma pornografia, mas é uma frase quase geral, que as pessoas dizem para alguém que está com depressão: isso é frescura, isso é frescura, isso é falta de pia, isso é falta de uma lavagem de roupa, isso é falta de um trabalho, isso é falta de um homem, isso é falta de uma mulher, isso é falta de vergonha na cara. Então, será que eu tenho sabido escutar? Por que é que muita gente passa um mês inteiro, chegar o dia que vai conversar com a psicóloga? Porque talvez é o único dia na vida dela que ela tem alguém que empreste os seus ouvidos para escutar. Pois é, escutar. Será que a gente tem sabido escutar? Será que a gente tem dado ouvidos para as pessoas que precisam de uma ajuda? Será que eu tenho sabido escutar? Ou será que a gente muitas vezes escuta já com o nosso coração cheio de julgamento, achando que é bobagem, ou achando que isso aí é coisa de quem não tem o que fazer? Deus escutou. Escutou Elias. Pode falar, meu irmão. Pode falar. Vamos nos encaminhar aqui para o final. Aqui nós encontramos no versículo 15 ainda, que através da fala do Senhor, quando Elias falou, Elias estava com a mente toda conturbada. Elias disse que a Jezabel tinha matado todos os profetas, santificado ele não estava falando a verdade. Lá no finalzinho, aqui no verso de número, já no começo, finalzinho, acho que o verso 19, aí Deus vai dizer assim: não, Elias, eu conservei uma boa quantidade de profetas que não se curvaram a eles. Não ficou só você não. Você não está pensando coerentemente. Você não está pensando corretamente não. O versículo 15, então o Senhor disse a Elias: volte pelo seu caminho para o deserto. Pelo deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir 2 reis e vai ainda ungir um profeta no lugar dele. É interessante que aqui, o que Deus está dizendo para o Elias: Elias, levante sua cabeça. É que eu ainda tenho muita coisa para fazer através da sua vida. Elias, levanta a cabeça, Elias. Confie em mim. Se volte para mim. Porque eu ainda tenho um grande projeto na sua vida. A sua vida não é o fim. Você não está chegando ao fim. Você não é uma pessoa imprestável. Você não é um miserável. Você não está... A sua vida tem muito sentido. Eu tenho projeto na sua vida, Elias. É interessante, eu estava observando lá no verso 15 ainda, a ideia do encorajamento, gente. O engajamento, encorajamento. Coisa boa, né? Talvez você que chegou aqui nessa noite, ou quem sabe eu mesmo, talvez a gente precise ouvir essa voz, esse encorajamento. Talvez você chegou aqui nessa noite, talvez meio desanimado. Ah, pastor, não sei lá, eu não quero mais estudar, eu vou desistir, não sei lá, minha vida não presta, vou deixar de tomar meu remédio, não vou mais um psicólogo, não vou mais um psiquiatra, não vou mais fazer nada, eu vou deixar assim, quem quiser morrer, se eu morrer, morra, se cair um raio na minha cabeça, tudo bem, se não cair, tudo bem também. Talvez
você veio aqui nessa noite, talvez meio que desesperançado, talvez até meio que jururu mesmo, estou até pensando que a sua vida não vale a pena. Eu tenho uma palavra para você. A mesma palavra que Deus ele deu para Elias, é a mesma palavra que chega ao seu coração. Levante-se. Então o Senhor diz, vá, levante-se. Eu ainda tenho planos para a sua vida. Não é o fim. Ore mais, lute mais, busque mais, confie mais em mim, ande mais na minha presença, busque mais o Senhor, se encha da minha presença. Se for preciso, busque um tratamento médico, que eu estarei lá também abençoando a sua vida. E é interessante que Deus ele manda ele ir, né? Lá, voltar, vá pelo caminho. Eu não vou lhe pregar sobre isso não, mas você vai para um psicólogo e ele diz, você tem caminhado, gente? Faça uma caminhada, faça uma academia. Aqui Deus está dizendo aqui, olha, Elias, levanta. Não vá nem de carro não, não vá nem de jegue não. Vá caminhando, caminhe, vá suar, vá andar para você liberar na sua cabeça aí algumas substâncias que vai trazer bem-estar na sua mente. E por último, gente, nós encontramos aqui, eu não li esse versículo, mas vou ler agora, a importância de um suporte amigo. O verso de número 19, olhei até o 18, quando Deus disse que Elias voltasse, que ele fosse ungir um rei, 2 reis, fosse ungir um profeta, antes dele ungir o profeta Eliseu, seu amigo, seu companheiro, observa aí no verso de número 19. Partiu, pois, Elias dali e chegou e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. A Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Elias chamou para que a partir de agora ele fosse uma espécie de seu escudeiro, o seu companheiro, o seu amigo. E daí para frente, Elias levanta a sua cabeça. Elias enfrenta Jezabel. Elias, ele enfrenta o Acabe. Ele enfrenta outros grandes problemas com a sua cabeça erguida, com o seu coração sarado, com a sua mente restabelecida, com aquela doença curada. E aqui Deus usou até mesmo um amigo. Um amigo. Deus enviou Eliseu para ser um apoio. E quantas vezes, gente, quando a gente passa por essas broncas, Deus não levanta um amigo, né? Alguém na igreja, a própria igreja. Igreja é lugar bom para quem está doente. Algumas vezes eu não consigo entender, não vou para a igreja não, estou doente. Canto de gente doente é igreja. É melhor do que o hospital. É aqui onde você escuta alguém trazer uma palavra. Meu irmão, eu queria cantar um hino, eu queria louvar o Senhor, porque semana passada eu pedi a oração dos irmãos, porque eu ia fazer um tratamento, eu ia fazer uma viagem, e deu tudo certo, Deus foi comigo, Deus ele cuidou da minha vida. Meu irmão, então é na igreja que um chega, Deus oferece um ombro amigo, chora com você, lhe encoraja, lhe exorta, muitas vezes fala uma palavra equilibrada, para a pessoa voltar a pensar de maneira correta, para a pessoa voltar a pensar de uma maneira equilibrada. E muitas vezes é isso, gente. E não fazer como ele fez lá no passado. Ele tinha um companheiro e abandonou. Quantas vezes, talvez você não já ouviu alguém dizer, meu Deus do céu, fulano tal é tão importante na minha vida. É um homem amigo. Tem cuidado de mim. Deus enviou Eliseu, um amigo, para ser o seu apoio. Concluído, gente. A história de Elias, ela nos lembra que mesmo na depressão, mesmo apresentando sintomas agudos, crônicos, duradouros, aonde percebemos a nossa alma adoecida, a nossa alma desequilibrada, pensando negativo,
mesmo diante de momentos da vida onde parece que a vida ela perde o sabor, o sentido, a cor, a razão, nós precisamos ter a certeza de que Deus ele se interessa por nós. Deus ele tem feito e quer fazer. Deus ele quer usar uma terapia divina diante da depressão. E nessa terapia divina, algumas vezes ele levanta um psicólogo. Que eu não estou aqui pregando que você deve somente buscar Deus, se encher do Senhor e descartar a ajuda de um psicólogo, de maneira nenhuma. As ciências são ciências de Deus. Se for preciso ir a um psicólogo, vá. Mas não deixe de vir à igreja. Se precisar tomar um remedinho, tome. Mas não deixe de tomar o remédio mais poderoso contra o tratamento da depressão. A palavra de Deus. Deus ele tem um plano. Deus é contigo. E o texto vai dizer que Deus ele pode trabalhar até de maneira devagar. Ele sabe o jeito de trabalhar, a hora dele agir. Precisamos confiar nele, esperar nele. E que Deus me dá saúde do meu corpo, me dá saúde na minha mente, me dá saúde espiritual. Que Deus nos abençoe.